Dinheiro Zen. Dicas de finanças com Samuel Barbie. Ele está na área com a gente aqui no Central 98, primeira edição. Samuel, bom dia para você. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Para toda a nossa audiência da 98. Tô na área, se derrubar é pênalti. Ah, tá. E hoje para falar de fundos imobiliários em baixa. Aí muita gente já pensa, tá em baixa, é coisa ruim? Ah, tem aquela pergunta, é ruim, é bom, é crise, é oportunidade? Como é que você avalia esse cenário, Samu? É isso mesmo, pessoal. Primeiro vamos explicar o que é fundo imobiliário, né? Fundo imobiliário é como se fosse um condomínio, tá, pessoal? Assim, se compra, por exemplo, um shopping, uma laje corporativa, um galpão, e aquele galpão, aquela laje, aquele shopping, ele é fatiado em várias partes. Então é como se fosse um clube, como se fosse um condomínio em que você é dono de uma parcela daquele empreendimento, tá? Existem também os fundos de papel, né, que vão dividir também dívidas que estão relacionadas à produção, por exemplo, de imóveis. Então, o que acontece? O fundo imobiliário é uma forma de você investir no setor imobiliário, rompendo o principal problema do setor imobiliário, que é, assim, se você vai comprar um apartamento, por menor e mais barato que ele seja hoje, ele vai estar na casa de centenas de milhares de reais. Então você consegue, com menos ali de 100 reais, 80, 100 reais, você já consegue comprar uma fração desses grandes imóveis que vão ser alugados e ali vão gerar, né, como vacas leiteiras, não como as vacas da Pampulha, tá, Carol? Essas são vacas de verdade que você vai poder todo mês tirar o seu leite para manter, por exemplo, o seu sustento. Então, é muito interessante que você participe do mercado imobiliário, mesmo se você não tenha muito dinheiro. E os fundos imobiliários são a melhor forma de poder participar com isso. Mas por que a gente está falando disso, né? Nas últimas semanas eu venho conversando com vocês sobre o cenário macroeconômico, explicando um pouco da política monetária, política fiscal, como que o Banco Central tem se comportado, como que o governo federal tem se comportado e como que isso tem afetado as expectativas no Brasil. E a gente vinha numa trajetória de queda de taxa de juros e agora essa trajetória tem mudado. Por quê? O Banco Central tem que reagir, de certa forma, com doses de juros para poder conter um ímpeto muito gastador do governo federal. E aí, como o governo federal não sinaliza que vai controlar as despesas da maneira que deveria, o que acontece é que esses juros futuros eles sobem. Quando esses juros futuros sobem, eu começo a ter uma competição entre fundos imobiliários, por exemplo, e renda fixa acirrada, porque a renda fixa está pagando melhor, então alguns investidores e algumas pessoas começam a vender, por exemplo, essas cotas de fundos imobiliários mais barato para poder trocar aquilo por renda fixa. E aí, né, isso pode ser interpretado de duas formas, ou seja, se você já tem fundos imobiliários, você sente uma queda no seu patrimônio porque outras pessoas estão vendendo mais barato. Mas não quer dizer que se o seu vizinho está vendendo o imóvel do lado dele mais barato, que você também tenha que vender. Você pode manter aquele imóvel, inclusive porque ele continua gerando renda, por exemplo, né, de aluguel para você. Então, o que acontece aqui? É uma situação em que a competição por juros da renda fixa leva a vendas nos fundos imobiliários. E aí a gente tem já uma queda no ano de mais ou menos 6% na cotação desses fundos em média, e nos últimos 3 meses, né, a gente já tem uma queda de mais de 10%. E aí se perguntam, né, as pessoas, isso é risco ou é oportunidade? Bem, se você opta por comprar mais cotas agora, você está comprando aluguéis mais caros proporcionalmente por um preço descontado, ou seja, você está comprando em promoção. Então, neste momento, eu entendo para quem ainda está entrando no mercado ou para quem vai fazer novos aportes, como um bom momento de entrada para os fundos imobiliários, porque eles estão pagando melhor, ok? Por cotas mais baratas. Isso ainda pode piorar, tá? Porque a gente ainda está num cenário que não está totalmente estabilizado, mas ao mesmo tempo já começa a aparecer uma sinalização muito boa de entrada dentro desse mercado e de quem quer ter principalmente um perfil de renda, né, que os fundos imobiliários trazem, que é uma renda mensal, recorrente, segura ao longo do tempo. Então, isso é muito interessante de saber e tá ligado aí. Ô Samuca, e tem que ser aquele investimento a longo prazo, né? Porque assim, eu vejo muita gente fica naquela expectativa, né? Ah, vou colocar ali meu dinheirinho, mas para sacar rápido. Mas não, né? Tem que esperar um pouquinho e o fundo imobiliário pode ser essa alternativa? É isso aí, João, porque qual que é a grande questão, né? As pessoas que enriquecem ao longo do tempo, elas têm uma vaca leiteira. Ou seja, se você matar a vaca, né, e não vender a carne e comprar outra vaca, você vai ter problemas financeiros. Agora, se você tem a vaca e toda vez você tira o leite para vender o leite,
a vaca está viva, entendeu? Então essa que é a grande questão. Os fundos imobiliários, eles servem para que você possa ter leite todos os meses na sua conta, pingando. Isso é o que a gente chama de renda passiva. Então, assim, se a pessoa tem a capacidade de comprar mais vacas para gerar mais leite e fazer mais renda passiva, é por isso que é importante. Então, essa compra e venda o tempo todo, ela não gera tantos resultados para quem pretende ter renda ao longo do tempo. E os fundos imobiliários, eles fazem muito bem esse papel. Ô, Samuca, agora a gente tem que ter um cuidado com a questão de achar que, por exemplo, você fala isso, a gente vai ter uma renda passiva, mas não é uma renda fixa, né? É um investimento de risco também? Como é que funciona? Isso, exatamente, Carol. Assim, tem risco associado, isso não é renda fixa. Renda fixa, ela vai te pagar determinado aquilo ali, né? Se você estiver comprando uma renda fixa pós-fixada como um Tesouro Selic, por exemplo, como um CDB, ele vai sempre te pagar mais. Então, você vai sempre perceber, digamos assim, o seu valor crescendo ao longo do tempo. Por que o fundo imobiliário ele é tido como uma renda variável? Ele é tido como uma renda variável, por mais que ele tenha uma recorrência de pagamentos, né, ao longo do tempo, você não tem certeza de que ele vai estar sendo negociado ou sendo vendido sempre ao mesmo preço ao longo do tempo. Exatamente por conta disso que eu estava explicando, que é essa relação dos juros, ou eventualmente até uma expectativa, por exemplo, de taxação. Hoje isso é isento de imposto de renda. A renda, né, a fruição dos fundos imobiliários é totalmente isenta do imposto de renda. Existem perspectivas para se taxar isso, principalmente para quem ganha mais de 50 mil reais por mês de dividendos. Então, tudo isso pode sim afetar o valor da cota. Então, não existe uma segurança de que eu comprei hoje, eu vou vender amanhã ao mesmo preço. Mas, ao mesmo tempo, tem uma grande expectativa de que isso te pague não só os juros, né, como se fosse uma renda fixa, mas também tem ao longo do tempo a valorização que os imóveis carregam com elas. Vocês sabem que a cada ano que passa os imóveis estão cada vez mais caros e é mais difícil se conseguir imóveis, principalmente em áreas boas, a preços acessíveis. Então, esses fundos imobiliários carregam uma série de benefícios, mas em contrapartida também tem um fator de insegurança associado. Quanto mais risco também, mais retorno. A gente sabe bem, né? Aquele imóvel, aquele lote, aquele apartamento que o pai, a mãe, a avó da gente comprou lá atrás, baratinho hoje em dia pra gente, custa fortuna. Socorro, gente. Samuel Bato com a gente aqui, Dinheiro Zen, toda segunda-feira na primeira edição do Central 98. O pessoal continua te acompanhando aí pelas redes sociais, né, Samuca? Fechou, pessoal. Olha, se quiser me seguir nas redes sociais, é @ssbarbie no Instagram, ou então, se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, dinheirozen.com. Tamo junto aí, pessoal. Um grande abraço, uma ótima semana para vocês. Valeu, obrigada. Até semana que vem. Samuca.